Eu quero trazer uma palavra hoje, a importância de se estar em Cristo. A importância de se estar em Cristo. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, empreste a sua Bíblia para o irmão que está do teu lado e não trouxe a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no seu celular, na sua plataforma digital. Não importa como você vai estar abrindo a palavra de Deus, apenas leia conosco. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis vos assentar. O apóstolo Paulo, um dos grandes estrategistas na obra missionária e um dos pregadores mais famosos de toda a história bíblica e toda a história não bíblica, ele tinha uma preocupação muito grande de levar os seus ouvintes e os seus leitores a saberem da importância que era estarem em união com Cristo Jesus, a ponto de o cristão e o Senhor Jesus formarem um único corpo espiritualmente falando. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, um versículo bastante interessante, bastante conhecido, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo começa a sua carta aos crentes em Roma, falando da importância do Evangelho, a importância da mensagem que o Senhor Jesus veio trazer, e durante a sua existência neste mundo, ele, com muita primazia, ele a fez, que foi pregar e anunciar o reino de Deus. O Senhor Jesus, em toda a sua história terrena, ele inculcou na cabeça dos seus ouvintes e dos seus, aquelas pessoas que o seguiam, a importância de se entender, de se ter uma nova vida, uma vida transformada. Queridos irmãos, existe um tempo tão necessário de se falar de uma mudança de vida, de uma vida transformada, de uma vida restaurada, como nos dias atuais se existe a necessidade de se falar. Vivemos a época dos falsos evangelhos em todos os lugares, em todas as localidades do Brasil, do nosso planeta, nas grandes plataformas digitais, pessoas que estão cada dia mais criando um evangelho totalmente apóstata e diferente do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus, pregado pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo tinha muita preocupação da verdadeira pregação do Evangelho, a ponto de dizer aos crentes da Galácia: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, viesse vos trazer um novo Evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, considerado maldito. Aqui na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, em que ele vai falar sobre a primazia do Espírito Santo, a importância de se estar cheio do Espírito Santo a ponto de entender os acontecimentos e de se gemer por causa da maldade, por causa do pecado, por causa da indiferença dos seres humanos, por causa do avanço da malignidade em todas as suas esferas. Ele começa o capítulo 8 dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É muito importante que nós entendamos que existe uma condenação sobre a humanidade. Embora estejam
as autoridades em todo o mundo, querendo nos impedir como igreja de contrapor-nos ao pecado, de nos levantarmos contra toda a malignidade que assume, parece que o controle do mundo e começa a atuar entre as leis vigentes. Nós, como igreja do Senhor, continuaremos dizendo à humanidade que existe uma condenação para aqueles que estão fora do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, que existem duas portas e existem dois caminhos, que existe a necessidade de se fazer uma escolha. Ou se entra pela porta estreita e pelo caminho apertado e se conduz para a vida eterna, ou se vai para a porta larga e para o caminho espaçoso e se entra na condenação eterna. É necessário que nós entendamos que existe uma condenação para aqueles que vivem no pecado. A palavra de Deus, ela nos diz que existe sim um lugar de delícias, existe um lugar de prazer, existe um lugar de felicidade, mas este lugar de prazer, de felicidade, de alegria, ele é apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a mesma Bíblia Sagrada também diz que existe um lugar de tormento, existe um lugar de dor, existe um lugar de sofrimento, existe um lugar de angústia. A palavra de Deus diz que este lugar é envolvido em trevas. A palavra de Deus diz que o tormento deste lugar sobe pelos séculos dos séculos. A Bíblia Sagrada diz que lá há gemidos de dor e ranger de dentes. A Bíblia Sagrada diz que neste lugar o bicho não morre e o fogo não se apaga. E a Bíblia diz que este lugar é o inferno. A palavra de Deus diz que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas a mesma palavra também diz que irão para lá todos aqueles que se esquecem de Deus. Todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus e o seu senhorio na sua vida, irão para este lugar de tormento eterno. E queiramos ou não, a humanidade está na sua fase histórica do final de todas as coisas. O mundo caminha para um fim como um carro desgovernado, em cima de uma montanha e sem freio. Quando olhamos para todos os lados, vemos o caos assolando as pessoas e destruindo milhares e milhares de vidas, seja no pecado ou seja fisicamente. E a única coisa que nós entendemos é que a vinda do Senhor Jesus se aproxima a passos rápidos e em breve a história da humanidade será selada. E aqueles que estão em Cristo irão para o gozo eterno. E aqueles que estão sem Cristo irão para o desprezo e para a vergonha eterna, como diz Daniel capítulo 12, versículo de número 2. É importante que nós, como igreja, entendamos a necessidade de estarmos em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus. E como é que você faz para estar em Cristo Jesus? Você precisa seguir os passos dados pela palavra de Deus para que você possa estar em Cristo. Você não pode estar em Cristo do seu jeito. Você não pode estar em Cristo do jeito que você pensa. Você não pode estar em Cristo da maneira que você acha. Existe um manual escrito por escritores inspirados por Deus, dados a nós, para que nós nos guiemos por Ele e assim nós estejamos em Cristo. Existe uma coisa acontecendo nos dias atuais, e principalmente entre a cristandade, que é o famoso: eu não sinto que isto é pecado, eu não entendo que isso me prejudica na minha relação com Deus, eu não acho que isso vai me levar para o inferno. O que você acha ou não acha, no juízo divino não terá nenhuma autoridade.
O que terá autoridade é que foi escrito pela palavra de Deus e que foi colocado para que você guarde no seu coração e obedeça em toda a história da sua vida. O cristianismo, ele não é feito de regras como era a lei, mas o cristianismo é feito de ensinamentos que te levam a um relacionamento e a um encontro cada dia, diário, com o Senhor nosso Deus. Você precisa estar em Cristo. E o primeiro passo para estar em Cristo é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Talvez você diga para mim: prezado irmão, essa mensagem não me serve, porque há anos eu já sou membro da igreja, há anos eu já fui batizado, eu já tenho meu cartão de membro, há anos isso não serve para mim. Não estou falando aqui para você no sentido de tempos em que você está na igreja, não estou falando aqui para você em épocas que você se batizou. Eu estou falando num encontro real e perfeito com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando numa entrega total e completa aos pés do Senhor, a ponto de concluir-se na sua vida o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 3, necessário vos é nascer de novo. Então, estar em Cristo é nascer de novo. Talvez você, como religioso, talvez você, como uma pessoa que está há anos na igreja, tenha a mesma indagação de Nicodemos: mas como posso, sendo velho, nascer de novo? O Senhor Jesus disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser lavado pela palavra e você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Olhe para a sua vida agora, veja a conduta que você tem e veja se realmente você está em Cristo. Olhe a sua conduta no lar, olhe a sua conduta na rua, olhe a sua conduta no emprego, olhe a sua conduta na faculdade, olhe a sua conduta na escola e veja se você está verdadeiramente em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, eu quero te convidar nesta noite a se render aos pés do Senhor e a se entregar totalmente a Ele, rasgando a sua vida, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo a Ele que escreva verdadeiramente o seu nome no livro da vida, para que você tenha direito à árvore da vida e a entrar na cidade celestial pelas portas. Você precisa estar em Cristo. Estar em Cristo é estar guardado por Ele, é estar cuidado por Ele, é estar dentro dEle. Parece estranho o que eu estou falando, mas a Bíblia diz em 1 de João, capítulo de número 5, parece que o versículo de número 14, a Bíblia diz assim: e o mundo, filhinhos, sois de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jazer é estar dentro. O mundo inteiro está dentro do diabo. Mas a igreja, o povo de Deus, os crentes em Jesus, precisam estar dentro de Cristo, guardados por Ele, aconchegados nele. A palavra de Deus diz que eu preciso ser uma pessoa tal, que as pessoas ao olharem para mim, elas consigam ver Cristo na minha vida.
E eu só demonstro que eu estou em Cristo quando o pecador, quando aquele que não conhece Jesus, quando aquele que está numa vida completamente no pecado, olha para mim e diz: verdadeiramente este é um filho de Deus. Queridos irmãos, está chegando uma hora, e é uma hora muito crucial, em que os verdadeiros filhos de Deus irão resplandecer neste mundo de trevas que está a cada dia mais afundando no pecado. Mas eu quero dizer para você que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O gostoso de estar em Cristo Jesus é que não adianta o adversário, como diz a Bíblia Sagrada, estar diante de Deus nos acusando de dia e de noite, pois diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que em breve será deposto o grande acusador dos nossos irmãos e nossos, que nos acusam de dia e de noite. Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há. E agora eu quero trazer-lhe uma outra palavra. Talvez você esteja aqui nesta noite, você é nascido de novo, você é crente em Jesus, você vive uma vida na presença de Deus, você busca obedecer os princípios estabelecidos pela palavra, mas volta e meia a sua mente é trazida um pecado que você cometeu, é trazido algo que você já fez, é trazido uma situação que te constrangeu no passado, e você começa a questionar a sua salvação. Saiba que todo pecado que você cometeu, no dia que você se rendeu ao Senhor Jesus, no dia que você se entregou a Ele, os seus pecados foram lavados, purificados. Você foi realmente limpo, as suas vestes foram trocadas, você se tornou uma nova criatura, e foi tirado de você toda a condenação. E algum dia, e sempre acontece, de Satanás chegar para você e contar os seus pecados, contar os seus agravos diante de Deus. Faça como Martinho Lutero uma certa vez disse para Satanás: verdade, eu cometi tudo isso que você está falando, mas você se esqueceu de escrever no final desta lista. E Satanás disse para Martinho Lutero: o que é que eu esqueci? Ele disse que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. É necessário que você entenda que não há mais condenação, mas é necessário que você também entenda que há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus aqui, ela vai dar alguma visão do que é estar em Cristo e estar fora de Cristo. A Bíblia diz no versículo de número 1 que nós lemos: mas aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando nós vamos para as páginas da Bíblia, a Bíblia é muito clara ao analisar conosco quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. O que é que faz um homem carnal? O que faz um homem espiritual? O que faz um crente nascido de novo e o que faz um crente não nascido de novo, um homem perdido sem Jesus? Eu não tenho tempo aqui de listar, mas você pode pegar a sua Bíblia em casa, abrir aí em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo de número 21, e você vai encontrar ali algumas das coisas, das obras da carne. E Paulo termina esta listagem dizendo: todos os que cometem tais coisas, ou todos os que cometem coisas semelhantes a estas, não herdarão o reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite.
você que está aqui conosco, você que nos ouve pelo rádio, você que está nos assistindo pelas plataformas digitais, você tem uma alma, você tem um espírito, essa alma ela é imortal, e ao deixar este mundo, você voará em direção ao lugar eterno que você estará para sempre, e você precisa sim ter a responsabilidade de fazer uma escolha correta, e não deixar a sua alma perecer no inferno. É importante que você pense, é importante que você analise, é importante que você mostre para si mesmo que tipo de vida você está vivendo, se você está em Cristo ou se você está fora de Cristo. Nós estudamos hoje na escola bíblica dominical que a murmuração, ela leva o cristão para longe de Deus e por conseguinte para uma eternidade completamente distante dele. Porque a murmuração é uma obra da carne. E você precisa analisar. Se você se junta em grupinhos para começar a comentar alguma coisa que vai desvalorizar, que vai depreciar, que vai prejudicar a outra pessoa. E a palavra murmuração significa falar em voz baixa para que outrem não escute. A palavra murmuração quer dizer falar em segredo, e muitas vezes nós nos damos a esse tipo de obra da carne, e nos esquecemos que estamos indo para o lado do mal, e estamos nos afastando da estrada que nos conduz à vida eterna. Você precisa entender que tipo de vida você está vivendo. Você precisa olhar para você e dizer: eu quero ir para o céu, eu quero entrar na glória celestial, eu quero morar com Deus. Você precisa tomar uma decisão. O céu é lugar de pessoas decididas. A Bíblia diz que aquele que anda em duplo pensamento não chega a lugar nenhum. É como as ondas do mar, apenas se quebra nas pedras e volta para o mesmo lugar. Assuma uma posição espiritual hoje diante de Deus. O Espírito do Senhor está falando a nós nesta noite. Ele quer que nós tomemos uma posição espiritual. Não cambaleie entre dois pensamentos. Não esteja entre dois lugares ao mesmo tempo. No mundo espiritual, não há lugar neutro. Coloque isso no seu coração. No mundo espiritual, não há lugar neutro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do maligno. Ou você caminha para o céu, ou você caminha para o inferno. Não há zona neutra no mundo espiritual. Então assuma uma posição nessa noite. Deus está falando conosco aqui de uma maneira muito forte e muito tremenda, porque Ele sabe que há pessoas aqui que estão vacilando na sua fé. O Espírito de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, eu gosto muito do louvor do apóstolo Paulo, quando ele termina esse capítulo, e ele faz um cântico maravilhoso. E o versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, de todas as coisas que o capítulo 8 fala? E o que é que o capítulo 8 fala? Ele fala que agora não há condenação. Irmão, você sabe o que é isso? O Senhor tirou das trevas a sua vida. O Senhor te arrancou do lamaçal de pecado. Você precisa fazer igual o Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama.
era lá que nós estávamos, atolados até o pescoço, ou até a cabeça, ou ninguém não nos via mais. Deus precisou enfiar a mão na lama, nos pegar pelo cabelo, nos arrancar de lá. Mas a Bíblia diz que Ele firmou os nossos passos, colocou sobre uma rocha e nos deu um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Você precisa entender isto, você precisa levar isso a sério, você precisa entender essa verdade. Larga de andar cocheando entre dois pensamentos. Tome uma atitude nesta noite ao lado do Senhor Jesus, ou então você estará para sempre na condenação. E ele vem falando no capítulo 8, eu já estou indo para o encerramento, e ele diz no capítulo 8, que quando nós nos movemos no Espírito de Deus, nós começamos a gemer na expectativa da restauração de todas as coisas. Para você mostrar, se você quer saber se você é um crente que não está em condenação, você precisa saber se você está gemendo diante dos acontecimentos deste mundo, ou se você está absorvendo como uma esponja toda essa podridão que está sendo espalhada pelo mundo. O crente nascido de novo, o crente que está em Cristo, ele geme nas suas entranhas, ele grita para Deus, ele clama a última oração da noiva: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você não clama pela vinda de Cristo, se você não geme pela vinda de Cristo, se você não deseja a vinda de Cristo, é quase certo que você não nasceu de novo e você não está livre da condenação. E ele continua dizendo, e ele fala sobre sofrimento da vida aqui e a glória que será revelada a nós. E ele diz: olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. As coisas que acontecem no tempo presente, os sofrimentos que nós enfrentamos, não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você pode gemer, mas você não pode parar. Você pode clamar, mas você não pode desistir, porque o sofrimento desta vida que você está passando não se compara com a glória futura que há de ser revelada na nossa vida e no nosso corpo. Gosto muito de 1 de João capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: filhinhos, somos filhos de Deus, oh aleluia, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, aleluia. Oh, nós te esperamos uma glória infinda, majestosa, extraordinária. Uma glória que não se compara com as glórias deste mundo. Uma glória que não se compara com nada deste mundo, nem com o sofrimento que estamos passando, ou que haveremos de passar. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Ele continua dizendo, tenho 3 minutos para terminar. E ele diz o seguinte: porque aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Jesus não foi poupado na cruz do Calvário.
para que eu e você pudéssemos receber as benesses da glória de Deus. Pois diz Paulo em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o mesmo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É necessário que você tome uma atitude diante do Senhor. Deus não quer você cocheando entre dois pensamentos. E pelo Espírito de Deus eu entendo nessa noite que há pessoas aqui cocheando entre dois pensamentos. Pessoas que estão querendo servir a Deus, mas desejam também estar vivendo as obras da carne, o pecado do mundo, e que tentam se justificar diante de Deus por alguma coisa. Eu quero te dizer, não adianta, não há justificativa. Receba a justiça de Deus na sua vida. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele mudar a sua história. A Bíblia Sagrada diz, Tiago diz: ó vós que andais vacilantes, ficai de pé e se fortalecei. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, e vós de duplo ânimo se fortalecei, ou vos fortaleceis. Você precisa tomar uma posição. E eu quero te convidar a tomar essa posição. Você precisa se posicionar diante de Deus. E Deus está falando nesta noite desta maneira, porque o Espírito de Deus sabe que o tempo é findo e que as horas estão se aproximando e que o momento da partida da igreja está chegando, e Ele não quer que você fique para trás. Ele não quer que você fique, não. Ele quer que você vá, porque Ele diz na sua palavra que a vontade dEle é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não quer que você fique, não. Ele quer que você se posicione nessa noite. Ele quer que você se chegue diante dEle e diga: Senhor, eu estou na igreja, mas eu não sou salvo. Não, eu nunca te aceitei como meu Salvador. Eu nunca tive um encontro contigo. Eu não sei o que é a alegria da salvação. Eu não sei o que é sentir a tua presença. Eu não sei, Senhor, eu me enganei durante esse tempo todo. Ou você diga para Deus: não, Senhor, eu me afastei, coloquei a culpa em outras pessoas, disse que os outros eram culpados, mas o culpado sou eu, Senhor. Eu quero nessa noite me render a Ti. Se renda ao Senhor nessa noite, se entregue a Ele nessa noite, se coloque diante dEle nessa noite, rasgue o seu coração diante dEle nessa noite, se coloque de pé. E aquele que deseja aceitar a fé em Cristo Jesus, que deseja entregar-se ao Senhor, vem aqui na frente, nós vamos orar com você e por você. Mas não saia daqui sem ter a posição de servir a Cristo. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E nesta noite o Senhor está convidando você a estar na presença dEle. Venha ao Senhor Jesus nessa noite. Alguém que deseja aceitar a Cristo, alguém que deseja entregar a vida a Jesus, alguém que deseja estar aos pés do Senhor, alguém que deseja se render aos pés do Senhor nessa noite, venha a Cristo, venha a Cristo. Eu quero que a igreja cante bem baixinho: venha a Cristo que te chama com amor celestial. Cante para mim enquanto nós vamos convidar as pessoas a Cristo. Venha a Cristo nessa noite. Venha a Cristo nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor. Dê a sua vida para Ele. Deixe Ele mudar a sua história de vida. Ele está aqui. Venha ao Senhor Jesus nessa noite. Entregue-se a Ele.
renda-se a Ele, coloque-se diante dEle, deixe Ele mudar a sua história. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo, de uma maneira muito especial, fale sempre ao teu coração e que te dê uma nova oportunidade. Eu quero orar com você, igreja, e eu quero que você ore diante de Deus agora. Coloque-se diante do Senhor como se fosse a única pessoa que está aqui nessa noite. E se Deus realmente falou ao seu coração, se você precisa realmente se posicionar, posicione-se agora. Pai, em nome de Jesus. Deus amado, a tua igreja está, Senhor amado, devotada a ti nessa noite. Senhor amado, a tua igreja agora está se colocando aos teus pés. Os teus filhos estão agora orando, Senhor amado. Existem aqueles que estão se rendendo, ó Pai. Existem aqueles que estão confessando pecados. Existem aqueles que estão pedindo para o Senhor escrever o nome deles no livro da vida. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, tome, Senhor, agora essas lágrimas, ó Deus, esta oração, e haja com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, podeis vos assentar.